Se uma LLM está fazendo isso por você, a gente não precisa de você. O 25% a mais. 25% a mais em relação ao quê? Você está errado. Fala galera, beleza? Mais um canal. Esse vídeo aqui é um vídeo meio que de rant, que a gente fala, né? De reclamação, talvez desnecessária, ou o que quer que seja. Mas eu acho que eu precisava falar um pouco sobre isso. Tirar um pouco isso de algumas coisas que eu penso a respeito do que está acontecendo. De algumas coisas que está acontecendo, já me aconteceu até. Mas eu acho que está acontecendo em mais casos, né? E cada vez mais isso pode acontecer. Eu acho que é importante a gente discutir isso para trazer mais visibilidade. Bom, nesse vídeo aqui então eu vou falar um pouquinho sobre AI Slop Code, né? Que a galera comenta sobre AI, vou repetir aqui, AI Slop Code, que é basicamente código gerado por inteligência artificial, que é porcaria ou merda, como você quiser falar, tá? Então eu vou falar um pouquinho disso. Vou falar um pouquinho quais são as minhas opiniões e impressões a respeito disso, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, se não é inscrito ainda. Deixa o like aí para ajudar também a espalhar um pouco mais a palavra, qualquer que ela seja, né? Mas beleza, vamos lá. AI Slop Code. Então assim, a gente está cada vez mais entrando numa era onde códigos são gerados por inteligência artificial. No caso, LLMs, mais especificamente. O pessoal fala AI, mas eu já falei muitas vezes aqui no canal e às vezes nas minhas redes sociais também que AI é um termo muito abrangente, a gente tem que tratar isso como LLM, beleza? Tá? Então, as LLMs estão sendo cada vez mais usadas. A gente está usando, às vezes, no trabalho, ou às vezes para uso pessoal, qualquer que seja, né? A gente está usando o chat. Mas a gente tem usado no trabalho porque existe uma mítica de que usar LLM vai te trazer performances maiores e, consequentemente, você vai escrever mais código, porque não é você que está escrevendo, né? Mas escrever mais código em detrimento a trazer mais features, por exemplo, né? Então você vai escrever mais e vai basicamente produzir mais, tá? Isso não necessariamente é verdade e eu acho que não existe, apesar de palavras de muitas pessoas dizerem que tem aumento de 25% de performance, etc e tal, não existe nenhum estudo que eu considero objetivamente válido para basicamente alinhar esse tipo de porcentagem, né? Tem estudos que indicam que foi, acho que teve 17%, outros que não teve nenhuma melhoria de performance. Minha opinião a respeito disso, e depois eu vou entrar no assunto de slop mesmo, isso é muito subjetivo de ser medido, tá? Eu falei em algum grupo que eu participo do Zap que, para mim, essa medição de performance ela é extremamente subjetiva. Então, avaliar se o dev está produzindo mais ou menos é extremamente subjetivo, dado a dificuldade e o campo aberto que é o desenvolvimento de sistemas. A gente nitidamente a gente vê isso durante toda a indústria de TI, que é parte de estimativa. Assim, não vou falar que nunca, porque nunca é uma palavra muito forte, eu acho que particularmente eu não gosto de generalizar tanto, mas a gente pode ver que a gente tem vários problemas de estimativa de sistemas. Quando está criando um sistema, tem vários problemas para se estimar quanto tempo vai demorar. Existe lá atrás, quando a gente não estava usando tanto Scrum, existia toda uma disciplina de gerenciamento de projetos, gerenciamento de riscos, de Gantt chart, etc e tal, para basicamente tentar prever quando um projeto ia terminar, né? Em TI. Isso puxando de outras áreas para dentro de TI, por exemplo, engenharia, etc e tal. Então, dado que é um sistema muito aberto, eu vou usar esse termo aqui, o desenvolvimento de sistemas, para mim, estimativas e, consequentemente, estimar performance em termos de porcentagem de ganho é uma parada muito subjetiva. E eu enxergo dessa forma. Você pode colocar no comentário aí, não é objetivo por causa disso, tem esse estudo, fica à vontade, não tem problema nenhum, eu tô aqui também, a gente tá aqui para discutir, né? Eu não quero também dizer que a minha última palavra é a final. Mas para mim, me soa muito subjetivo, tá? Você falar que um dev produziu 25% a mais. 25% a mais em relação ao quê? Né? Então, para mim soa meio subjetivo, tá? Não é muito objetivo calcular esse valor. Dito isso, então a gente vai cada vez mais continuar usando LLMs, eu acho que isso não vai deixar de existir, né? Na área de TI, por exemplo. Mas eu entendo que essa performance é subjetiva, tá bom? Beleza? Então eu vou colocar desse ponto. Eu acho que a gente vai continuar usando, que tem essa impressão que é positivo, mas esse cálculo de performance para mim é subjetivo. E aí isso entra num outro ponto que eu comentei em algum podcast que eu fui, talvez acho que foi no do Carlos Nogueira, que é o seguinte: a gente tem a impressão de positividade quando dá certo pra gente e impressão de negatividade quando dá errado. Então o que acontece? Por que eu tô falando isso? LLM gera um código ou uma série de tokens
usando probabilidade. E isso implica que, dado uma determinada entrada, existe uma probabilidade dela corretamente errar. Eu já fiz um vídeo aqui sobre alucinações, falando sobre alucinações, que as alucinações provavelmente nunca vão deixar de existir mesmo, né? Dado alguns papers que existem, apesar de poderem ser minimizadas, provavelmente, tá? Pode ser que isso aconteça, mas talvez elas nunca deixem de existir. Então, assim, essa probabilidade de acontecer um bom output ou um mau output vai variar muito. Então isso que traz uma percepção, por isso que eu tô falando que isso é uma questão super subjetiva também, na minha opinião. Isso traz uma super ideia de que pra mim tá super funcionando e é um caso de sucesso fudido, e pro fulano é um caso de sucesso negativo total, é ruim pra caramba, tá? Eu não tô falando aqui de outras questões, por exemplo, uso de recursos naturais, etc. Não é esse o meu objetivo aqui nesse vídeo, tá? Já tem vídeos do Inimigos do Hype que a gente discute um pouco sobre isso, tá? No outro canal que eu tenho com outra galera. Mas não é bem isso que eu queria discutir aqui. É mais nesse AI Slop mesmo, tá? Mas então vamos para esse tema. Então, dito isso que é subjetivo, performance que a gente ganha. Subjetivo, levando em conta essas premissas, né? Então, subjetivo, performance que a gente tem. Boost de performance. E subjetivo, o quão é bom ou ruim, dado a nosso meio aberto de desenvolvimento de sistemas, a gente tem a questão de AI Slop. Então, ultimamente, o que tem acontecido? E eu vou mudar aqui minha tela rapidinho e vou abrir aqui meu navegador. Ultimamente, o que tem acontecido? A galera tem, vamos dizer assim, meio que extrapolado o uso de LLM. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Daniel Steinberg, que se eu não me engano ele é se não mas um dos core devs do Curl, que ele já postou reclamando, já postou falando sobre essa parte de AI Slop, onde a galera estava abrindo pull request, projeto do Curl, com um código gerado por IA sem nem entender o contexto, nem nada. Isso também aconteceu recentemente aqui, eu estava pegando até um vídeo que me mandaram hoje falando sobre isso, sobre também o Fate Extrand, talvez eu esteja falando o nome errado dos dois aqui, desculpa, falando exatamente isso sobre o trabalho que ele exerce, que ele faz no Mesa, né? Que alguém abriu uma PR que, tipo, não sabia o que fazer, não sabia fazer nada dentro, não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Então eu tô pegando o post original dele aqui até, no Mastodon, onde, tipo, ele tá falando justamente isso. E eu concordo com o que ele tá dizendo aqui. Qual que é o meu take em tudo nisso aqui? É o seguinte, eu não vejo problema em usar LLM. Eu faço uso, eu vejo com bons olhos, eu acho que pode te ajudar. O que eu não concordo, geração automática full de código, tá? Tipo vibe coding da vida, ou até menos que vibe coding, mas geração full, e você não entender o que você tá pedindo para gerar e o que está sendo gerado. Que é a mesma reclamação dele aqui, tá? Então ele concorda que é legal, tipo, beleza você usar. Se você tá te ajudando a entender mais, a produzir mais, beleza. Não tem que produzir mais, que eu já falei subjetivo, né? Não tem problema, que é o que ele tá falando aqui, né? Então, tipo, até ele fala aqui assim, they apply a bunch of changes against their branch tested and found that gave 0.5 or 1% perf boosts in some titles. It's totally fine. Ok, cara, você tá rodando, a LLM encontrou caminhos lá que vão aumentar a performance, beleza. Faz sentido? Aí é que tá a questão. Você tem que olhar e ver se faz sentido, se você consegue fazer sentido daquilo. Se não adianta. Teve um vídeo recente aqui do Theo 3G, lá acho que é o nome dele, que ele falou dessa língua, que foi criada uma linguagem de programação, tá? Só feita por LLM, que chama Crazy Language. Que a LLM criou, acho que não vai estar aqui pelo jeito, não vou conseguir encontrar aqui no coisa, mas talvez no vídeo dele aqui eu consiga encontrar, né? Onde alguém criou uma linguagem de programação só usando Cloud Code. Então pegou o Cloud Code lá e botou para rodar lá e tipo, criar uma LLM. Deixa eu ver se eu acho aqui o canal dele aqui no YouTube e eu vou pegar a coisa lá. Assim, não tem problema fazer isso. Isso não pode ser uma coisa que é tipo assim, tipo, produção e sem entender nem nada, entendeu? Não faz sentido. Deixa eu tirar esse negócio aqui que não tem nada a ver. Então, assim, o meu take é Cursed Language, chama, desculpa, eu falei errado aqui, Cursed Language. Então, tipo, o cara criou isso aqui, né? Pegou o Cloud Code, jogou lá e tá rodando lá e vai, sei lá, fazer as coisas dele lá. Ok, isso, pra você fazer de brincadeira, que eu sempre falei de vibe coding também,
ok, não vejo problema. Agora você não pode instrumentalizar isso de forma produtiva e pôr em produção uma coisa dessa. Não faz sentido. Você precisa entender o que a LLM está escrevendo. E é a mesma reclamação que foi feita aqui provavelmente pelo Daniel Steinberg e pelo Fate Extreme. E é a mesma reclamação que eu faço. Todo código que é gerado pela LLM, você precisa entender e você é responsável por ele. Se você está aprovando ou mandando ele para produção, você é responsável por ele. Não é a LLM. A partir desse momento, você é o responsável. Você tem que olhar e entender o que está sendo descrito e você tem que saber explicar e tem que dar manutenção disso, entendeu? Então, por mais que a LLM escreva para você, ok, não tem problema. Eu não vejo problema nisso. O problema é você não entender o que está sendo feito. Então, a partir desse momento que você não entende, você está errado, tá? Eu só queria deixar isso bem claro. Você está errado. Quem tem que resolver esse problema não é o seu gestor, não é o seu colega de trabalho, é você e a gente como sociedade tem que entender que essa responsabilidade é sua e não do computador. Porque é muito simples eu jogar a responsabilidade numa máquina que não tem entendimento, que não sabe o que está fazendo. É muito fácil isso para mim, entendeu? É a mesma coisa que um avião que cai, eu falo, o problema foi porque o sistema falhou. Que o sistema foi construído por pessoas. Se o sistema falhou por falta de manutenção, é problema da galera que dá manutenção, que tem que dar manutenção, entendeu? Aqui é a mesma coisa. Eu tô fazendo esse comparativo com o avião, que a galera sempre faz com o avião, mas existem outros comparativos que a gente pode fazer. Aqui, muitos casos, não tem risco de morte, etc e tal. Ok, beleza, ótimo, graças a Deus que não tem. Mas a gente tem que ter esse olhar de que, uma vez que eu escrevi, que uma LLM escreveu o código e eu estou mandando esse código, eu sou responsável por ele. Uma vez, é a mesma coisa, por exemplo, assim, antes, quando eu escrevi um código e eu mandava, eu era responsável por ele. Então, assim, LLM está escrevendo o código por mim, mas eu sou responsável por ele. Eu tenho que olhar, eu tenho que entender, eu tenho que saber explicar. Sem isso, eu não preciso a gente não precisa de você. É literalmente isso, assim. Se uma LLM está fazendo isso por você, a gente não precisa de você. E aí, você está basicamente fazendo o que as empresas estão querendo hoje, que é, não precisa mais de dev. Você está literalmente ajudando, contribuindo para que isso aconteça. Né? Tipo assim, hoje existe uma vibe muito grande de que os devs vão deixar de existir. Vão, se você continuar pensando, se você começar a pensar ou continuar pensando e agindo dessa forma, onde uma vez que eu tenho uma LLM, ela escreve o código por mim, eu não reviso, eu não avalio, eu não penso criticamente sobre ele, para que eu vou precisar de um ser humano para isso, então? Eu não preciso. Eu peço para a LLM, mando para ela abre o PR, outra pessoa que realmente vai pensar criticamente faz o code review, certo? E boa. Ou se não tem ninguém fazendo code review, nem precisa de dev para isso também. Faz o merge direto, deu erro, a LLM vai lá e refaz. Que foi basicamente o que esses caras fizeram aqui do Cursed Language. É isso. Eu acho que eles nem aprovam PR. Quem aprova PR é a LLM. Portanto, se você tá com esse pensamento que eu escrevo o código, não reviso, não avalio, não penso criticamente, você tá levando em consideração e tá fazendo exatamente o que muitos caras estão falando aí, que não precisa mais de dev. É basicamente isso, tá bom? Bom, eu vou fechar o vídeo por aqui, eu não sei se tá longo ou curto, eu tô meio com rant mesmo desse assunto. Eu acho que a galera precisa wake up mesmo. Eu não sou contra LLMs, eu acho que tem os seus usos. Eu já falei muitas vezes aqui no canal, eu tenho vídeos sobre isso, falando sobre alguns usos que eu faço. Acho que eu vou até gravar um vídeo de talvez boas práticas de uso, tá? Que eu faço, por exemplo, que eu acho que faz sentido. E ainda cai nisso que eu tô falando, você tá entendendo o que tá sendo gerado, você entende o código. Mesmo que ela esteja gerando, você tá olhando e falando assim, tá, faz sentido, ok, beleza, entendeu? Eu acho que tem bons usos, mas eu não gosto quando a galera faz mau uso ou misunderstanding das coisas e faz uso errado, tá bom? Então esse vídeo é isso, é um rant mesmo, acho que eu fiquei meio conturbado com esse assunto no geral. Particularmente, porque assim, é uma coisa que eu acho que o pessoal exagera, é isso, tá bom? Bom, curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tem comentários a respeito, eu sei que a galera tem muitas opiniões a respeito, mas é isso o vídeo então, valeu aí, até a próxima e tchau!